Sabe, gente, o que mais aparece no terreiro é gente querendo que a gente resolva em 3 dias o que eles levaram 10 anos para construir. É que as pessoas acham e acreditam que mentores, orixás, espíritos são o geninho da lâmpada que é só você dar uma esfregadinha se seu desejo vai ser realizado. E a gente sabe que precisa de processo, presença, pé no chão, para que a pessoa resolva e trabalhe os seus problemas. Sejam muito bem-vindos ao Café com Dois Pais de Santo. Vamos colocar as cartas na mesa, gente. Não melhor, né? Um cafezinho na xícara. Para falar da espiritualidade, de coisa séria. O que a gente vai desmistificar hoje é: espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes ou elas são paralelas e se alinham? Vem com a gente que você vai descobrir nesse podcast. Cheiro do café no ar, uma prosa pra alma guiar, com a cadência do atabaque a tocar. Para a gente começar a entender esse aspecto de espiritualidade da religiosidade, nós vamos falar que todo caminho religioso pode ter caminho espiritual. Mas nem todo caminho espiritual obrigatoriamente tem um caminho religioso. Eu sei que parece uma brincadeira de palavras, mas a gente vai falar aqui pra você o que isso significa. É que não é estar dentro de um sistema religioso, de uma religião, né, gente, de um religare, que te faz ser espiritualizado, né? A espiritualidade transcende isso, né? Ela é particular, né? Cada um tem um tipo de, uma maneira, um tipo, uma forma de olhar para Deus e acender esse Deus dentro de você. Não adianta você estar lá todos os dias dentro do terreiro, dentro da igreja, dentro da instituição religiosa, mas fora da igreja, né? Você é uma pessoa egoísta, uma pessoa má com a comunidade, com quem está próximo de você, né? No conceito científico, a palavra espiritualidade fala tudo aquilo que transcende a nossa alma. E é por isso que a gente vê pessoas que não têm caminhos religiosos, que são muito espiritualizados, ajudam a comunidade, são pessoas amorosas na família, bons pais, bons maridos, boas mães, boas esposas, boas pessoas, colegas de trabalho. E ela nunca foi numa religião, até gosta de uma cervejinha. E a gente vê pessoas ao contrário, né? A gente também vê pessoas que frequentam religiões, estão lá, né, todo domingo, todo Núcleo sábado, duro, né? naquele núcleo duro, e quando sai da porta lá da casa espiritual, ela faz fortificação com o primeiro que ela encontra na rua. A esposa, né? que tá do lado dele. Isso, com a esposa que tá do lado dele. Exatamente. Então, Maltrata assim, o filho que tava lá dentro com ele. e qual que seria o ideal? Que a gente encontrasse a espiritualidade, que é aquilo que transcende a nossa alma, porque esse é um dos, vamos dizer assim, um dos pilares da nossa existência humana, né? Que a gente vem aqui encontrar Deus, né? Por isso que a vida humana é uma escola. Se a gente encontrar dentro de um caminho religioso, igual eu encontrei, igual o Gustavo encontrou, eu falo que a Umbanda é espiritual, no sentido de ser um caminho de espiritualidade. Mas para algumas pessoas a Umbanda é apenas uma guia, incorporar, ficar fazendo uma imitação de mentor. Ela não entende o que tá por trás, as sutilezas. E a mesma coisa para outras religiões, né? Então, a cereja do bolo é que nós pudéssemos unir essas duas coisas. Por quê? A religião é um religar, é a gente encontrar Deus. Mas a gente também encontrar Deus nas pessoas. Às vezes a gente se perde, né, sendo religioso, e a gente esquece do humano. Na verdade, nós devíamos, depois de um rito religioso, todo mundo sentar na mesma mesa, né? E todo mundo tá falando de um Deus único, né? E o conceito da Umbanda, onde nós dois somos pais de santos de Umbanda, o conceito, a fundamentação o nome escolhido é Aumbanda, que virou Umbanda depois, mas o mantra, o Aum, o mantra superior, né, da cabeça, do coronário, que é o juntar, o ligar, não excluir, o incluir, bandã de banda, de bando, de estar junto. Com pessoas diferentes. Respeitar a individualidade do outro, que Deus está em mim, está em você, da mesma forma, né? O sagrado nos habita, né? De qualquer forma, a gente é feito do mesmo pozinho que foi feita a xicrinha, as moléculas de carbono são as mesmas, né?
Deus tá em tudo, a gente. xicrinha, o ar, que a gente é um peixinho aqui nadando nessa maré aqui, Deus tá em tudo, né? Então, a Umbanda é inclusiva, né? E as religiões todas são inclusivas. O problema, né? É humano. É a pecinha atrás das conexões. conexões. Agora nós vamos entrar no nosso tema central, gente, que a Meli vai exemplificar aqui, ó. Imagina... Vai, Zifia. Imagina a cena, as pessoas pegam uma xicrinha, Põe um cafezinho esfrega. E esfrega, e a vovó Catarina, o vovô Caetano, qualquer vovô, sai aqui da xicrinha e fala: meu Zé feio, que você me chamou? Como se fosse a história... Eu te concedo 3 desejos. Como a história do Aladim, né? Que a gente espera que alguém faça por nós. E aí eu vou trazer um exemplo que eu falava muito no consultório, que as pessoas querem que alguém emagreça elas. Por isso que quando é algo mágico, que eu aplico uma vez por mês e emagreço, dá muito mais fama do que uma dieta que tem que fazer todo dia. E na espiritualidade também é assim. Porque as pessoas querem respostas rápidas. Elas querem pockets, né? Elas querem mini cursos. Saltos quânticos. Saltos quânticos que ela faça num encontro. Né? Então, assim, a gente... Esse fim de semana vai ter o portal não sei o que. E a gente vai ter um salto quântico em conjunto. Gente, salto quântico... Falou salto Sai na correndo. religião, é perigoso. Então, na vida humana... Você não sabe se você está preparado psicologicamente para saltar em lugar nenhum. Na vida humana e na vida espiritual, nenhuma refeição é de graça. Não se esqueçam dessa frase. Nada é de graça. Se alguém tá te oferecendo uma coisa que é muito rápido, por exemplo, a gente tava aqui nos bastidores conversando sobre as pessoas que se preparam no bus lá na África. Às vezes ele é preparado desde os 10 anos de idade para com 50 ele fazer o jogo de búzios, né? Então, às vezes a gente quer fazer um cursinho e a gente quer já ser o grande mestre das Arábias daquele assunto. E isso é na vida humana. Isso na vida humana e na espiritual também, né? Na vida humana a pessoa faz um curso em 6 meses, ela já é nutricionista, né? Fez um curso de detox, sei lá do que, ela já virou nutricionista. Na espiritualidade, gente, isso é grave. Por quê? Porque a gente precisa compreender que tem processos. Eu sempre chamo as pessoas que estão na Umbanda, novinhos, que querem fazer um monte de coisa, viu? Um monte de coisa. Eu falo, calma, pequeno gafanhoto! Cuidado pra você não comer a lavoura inteira e depois você vai passar fome. Igual aquela historinha, não sei se vocês lembram de criança, da década de 80, que o gafanhoto ficava lá cantando, né? Não trabalhava. Quando vinha o inverno, ele não tinha comida, né? No inverno ele morria. Então assim, a gente tem que entender que existe um passo a passo, né? Existe um caminho, tanto no caminho religioso como no caminho espiritual. Então, por exemplo, uma pessoa que escolhe ser padre na igreja católica, ela não é padre daqui a um mês. Tem lá o caminhar neste caminho para ser padre, ou para qualquer caminho religioso. A mesma coisa é a gente, mas Amelie, eu vivo da espiritualidade livre. Ok. Tudo bem. E você vai aprender no dia a dia que nada é de graça de novo, né? Nenhuma refeição é gratuita. Nenhuma refeição é gratuita. Toda vez que a gente faz uma ação, tem uma reação. E aí eu diria que a gente tem que aprender mais com as reações, né, do que com as ações. Então, ó, eu coloquei café nessa xícara. Qual que seria a reação depois? Depois que eu beber, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lavar a xícara. Às vezes é mais trabalhoso eu lavar essa xícara do que pôr o café e beber. E aí eu vou trazer um exemplo da nossa carreira antiga, que é a nutrição e educação física. O Gustavo ainda tá na educação física, né? Mas quando a gente prescrevia treinos e dietas para as pessoas, por exemplo, o Gustavo tem um problema muito sério com o aluno dele, que é fazer esteira. A pessoa não quer fazer esteira. Faz 5 minutos de esteira, eu caminho lá no meu condomínio depois. A pessoa não caminha nunca. E a mesma coisa na dieta. A pessoa quer fazer dieta só naquele tempinho que foi prometido o emagrecimento, ou só na frente da nutricionista. Por exemplo, ela bebe coca escondido, mas tá comendo fruta nas redes sociais. Eu acho que a nutricionista não sabe. Ele tá comendo fruta nas redes sociais. Você programa um gás calórico por semana,
a pessoa lá não perdeu, fez atividade física, uma somatória de calorias lá e jejuns e tudo que a pessoa tem que fazer, é a comida regrada, a perspectiva de perder o peso X, E ela você não chega. programa sempre menos do que é o que a pessoa para chegar, a pessoa não chega E o nunca. percentil de E gordura ela acha, baixa. não fiz nada diferente, na espiritualidade é a mesma É a coisa. mesma coisa. gente. É. E aí, É a por que mesma nós estamos coisa. conversando sobre isso? Porque, com vistas à sociedade, ou seja, comparando com o que a gente vive na vida material, a busca do caminho espiritual também pegou uma moda, né? Existe caminhos, o candomblé e a umbanda agora tá no maior sucesso, tanto que a gente vê TikToks de 7 milhões de visualizações de coisas de candomblé e de umbanda. E se a gente for pensar no dia a dia, o contrário mostra a intolerância, as pessoas têm medo, as pessoas criticam, as pessoas falam que a gente é perigoso, né? Ou seja, ela consome internamente lá na casa dela, mas quando ela vai mostrar pra sociedade, ela não quer. E aí tá o conceito do que é espiritual, que é religioso. Vou né? trazer um pensamento para vocês agora. O quipá do judeu, o chapéuzinho lá, a golinha do padre, né? O chapéu do Papa, que eu O não sei o nome. chapéu do Papa lá, nada disso aflige as pessoas na rua. Mas o meu ojá, A guia de uma pessoa do candomblé e da quando eu umbanda. coloco a correntinha com São Jorge aqui no peito com Jesus, não tem problema. Mas se eu colocar uma guiazinha branca, eu sou do mal. As pessoas não querem entender o que aquilo Fica pra aquela pessoa. para quem está usando. Aquele Jesus, aquela cruzinha no peito com na correntinha de ouro. Eu teria que perguntar o que significa para você, para me trazer para o meu, para me fazer um sincretismo aqui. Até Tudo é sincrético. Até porque, olha o que a gente falou no começo do podcast. Espiritualidade é tudo aquilo que transcende a alma. Então, para algumas pessoas, algumas tatuagens transcende a alma. A pessoa está tatuando não porque ela quer ser bonitão do braço tatuado. É porque aquele tatuagem é a marca da mãe dele que morreu. É a marca de um orixá. É a marca de uma dor que foi tão forte na vida que ele precisou plasmar na pele. É o pezinho do filho. É o pezinho do filho que morreu. Gente, você não sabe. Você tá só olhando uma foto. Você tá só julgando. E eu vou falar uma coisa pra você, gente. Julgamento fede. Isso é uma coisa que nós todos temos que trabalhar. A gente fede quando a gente julga, tá? Então, assim, você que tá aqui assistindo a gente e tá buscando um caminho espiritual e quer entender um caminho espiritual, quer entender um caminho religioso, eu vou cantar uma música do seu Zé Pilintra. Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Então, pisem devagarinho no caminho espiritual, no caminho religioso. Pisem devagarinho para respeitar você, para respeitar as pessoas que estão à sua volta, para você olhar se aquilo é importante para você ou não, ou se você tá indo por causa da galera. Segundo, para respeitar o grupo. Quantas vezes a gente toma ações que desrespeitam o grupo? Às vezes você tá atrapalhando a transcendência de alguém porque você é egóica. E terceiro, a gente às vezes está sendo contaminado pelo grupo, né? Quantas vezes a gente começou a namorar alguém, a gente muda da religião dessa pessoa, a gente é amiguinha de alguém, a gente vai nessa religião, será que você queria mesmo? Né? Então, a espiritualidade também tá para isso, né? Para transcender nossa alma, ver aquilo que a gente quer ser de verdade. Quem somos nós, né? Até dentro da mesma religião, entre aspas, né? Tá dentro da Umbanda, visita outras Umbandas, né? Tô entrando agora. Você não é obrigado a estar no lugar, né, a fazer parte, né, mas experimenta. Se você quer ser umbandista, vai em várias umbandas, Umbanda Angola, Almas em Angola, Umbanda Molocô, Umbanda Sagrada, Umbanda Mesa Branca, tem várias umbandas, né? Visite, gente, experimente. No Candomblé é a mesma coisa, né? Tem Angola, Queto, Candomblé Nagô. Tem vários candomblés. Deixa eu para finalizar essa parte. Tem na Wicca, tem um livro chamado Livro das Sombras. Que as pessoas até ficam, Livros das Sombras, que medo. Sabe o que é o Livro das Sombras, gente? É um diário que essa bruxa, que essa mulher ou que esse homem
Anota as coisas As que ele experiências. experienciou. Ou seja, ele veio aqui, pegou esse quartzo rosa, pôs na mão, meditou. Quartzo rosa? Quartzo azul. Faz- Meditou, fez a um. Aí ele sentiu um arrepio. Ele vai lá e anota, ó. Tô vendo a cor errada. Ele vai lá e anota. Quando eu juntei as duas mãos com a pedra azul, entendeu? Ele faz uma anotação e ele vai Sentindo o meu observando. corpo E por que ele chamava Livro das Sombras? Porque naquela época tinha uma religião que infelizmente proibia esse tipo de movimento religioso, prática Colocava na religiosa. fogueira. E aí, por que ele chamava Livro das Sombras? Porque ele tinha que ficar escondido, né? Então, assim, por que eu tô falando isso pra vocês? Experienciem com respeito, respeita as pessoas mais velhas. Às vezes, por exemplo, você vê um pai de santo lá, 35 anos no candomblé, e aí você fala, não sabe nada, eu descobri na internet que ele é burro. Gente, ele tá há 35 anos no caminho espiritual, você começou ontem, né? Então, respeitar a ancestralidade, né, que são as pessoas Vamos dar antigas. exemplo daquela coisa. Vem uma pessoa até nós um dia falando, não, eu vou sair da religião, porque o fulano não me dá atenção. Eu falo que eu quero fazer uma coisa, quero participar, ele não deixa. Aí a Melina, sua Sapiência. graça e sapiência, olhou para a pessoa e falou, mas quanto tempo que você está lá? Ela falou assim, não, tem 6 meses. Aí ela olhou para a nenenzinha que estava do lado dela, assim, a filhinha dela, falou, mas quantos aninhos ela tem? 2 aninhos. Ela falou, vou te explicar um negócio. Dentro da religião, você é mais nova do que essa criancinha de 2 aninhos. Ele tá te Você tratando como acha criança. que seu pai de santo vai pegar uma criança espiritual, você nem experienciou a energia dentro do congá ainda. Ele vai pegar e ensinar um conhecimento de faculdade para uma criança de 2 anos. O que ela vai fazer com isso? Nada. Né? Aí ela entendeu. Ela Aí falou, ela- agora eu entendi o que você tá falando. Então, assim, num caminho espiritual e religioso, existe passos, existe processos, existe presença. Por isso que eu falei do Livro das Sombras. Tem um caderninho de campo, que eu aprendi quando eu trabalhava numa empresa, que eu trabalhava com segurança alimentar. Tem um caderninho de campo, anota o que você aprendeu lá na sua religião. Hoje eu aprendi que se eu pôr a vela em volta da guia, a guia estiver muito perto, na hora que a vela queimar, ela pega fogo na guia. Coisa simples, né? Eu aprendi uma oração nova de Santo Antônio, que ajuda a achar coisas perdidas. Não é só sobre Umbanda e Candomblé ou religiões que tem a ver com o nosso caminho. Qualquer caminho. Por exemplo, aqui nos nossos bastidores, ele lembrou do caminho dos budistas, né? Sim. A pessoa, ele fica a vida inteira lá, tentando aproximar ele de Deus. Ou seja, tentando achar o eu sou. Quem é o eu sou? O eu sou é o eu que não julga, o eu que agrega, o eu que faz parte do mundo, por isso que ele bota o bumbumzinho no chão lá. E medita. Ele tem que conectar com o mundo, por quê? Basicamente, né? Nós respiramos 21% da atmosfera, né, gente? 21% é oxigênio. O resto é nitrogênio, né? Quem respira é a terra. Então quer dizer que eu tenho que prestar um respeito à terra. Por isso que o umbandista, o candomblessista, tira o chinelo, tira o tênis, tira o calçado, põe o pé no chão. Primeiro respeita ao mundo, né? Porque o que sobra dele é o que me faz ficar vivo. É uma conexão, nós somos todos juntos. Conexão. Deus está em tudo, nunca se esqueça disso. E aí você pode perguntar para mim, para que serve um caminho espiritual e religioso se não vai ter milagre? Se eu não vou fazer uma coisa rápida e vai juntar o casal. Não vou fazer uma coisa rápida e vai aparecer uma mala de dinheiro na minha porta. Pra quê? Então que eu vou buscar caminho religioso, espiritual. E pra que você tá aqui assistindo um vídeo se a gente não vai trazer uma resposta mágica? Então, gente, como diz o vovô João, né? Que é um mentor que eu incorporo, ele diz o seguinte: você quer uma faca amolada para cortar as coisas? Quer. Ela tem que ser gasta para ela ficar amolada, né? Uma ferramenta boa é uma ferramenta que já foi usada, né? Uma ferramenta nova, ela ainda tem que aprender o que ela faz. É tipo, virando para a música, que tem uns músicos aqui com nós, que assim, o violão só fica bom
quando você coloca o segundo encordoamento nele, né? O primeiro, a madeira ainda não está na ressonância da nota, né? Então, gente, a espiritualidade é a mesma coisa. Você tem que acontecer com você aqueles pequenos tombos, aquelas pequenas dificuldades. Você tem que subir aquele pequeno degrauzinho com esforço, para você olhar para trás depois e aconselhar o seu irmãozinho tá começando agora, ó, cuidado com isso, eu já passei por isso, né? Vai mais devagar, não tenta dar um salto desse tamanho, porque depois para sustentar é difícil, mentalmente, espiritualmente, né, energeticamente. E a gente pode pensar e lembrar até da evolução da humanidade, né? O dia que o homem descobriu o fogo, a vida mudou. O dia que o homem descobriu a máquina, teve um motor, teve um salto. Vamos pensar agora recente, o dia que o homem descobriu a inteligência artificial, houve um salto. Então, isso também acontece no mundo espiritual. Há menos de 200 anos, os xamãs, as pessoas que liam sorte, as oraculistas, aquelas mulheres que ficavam na floresta, as pessoas tinham medo, porque ela falava coisas do futuro. E aí veio um homem chamado Allan Kardec, e veio e codificou, e veio falar, existe um mundo espiritual. Mas ele sempre existiu, ele só veio esclarecer. Mas, o Gustavo trouxe aqui do livro do hinduísmo. O hinduísmo também falava de mundo espiritual e dos espíritos. Há muito mais tempo atrás, né? Então, o que a gente está falando é que o mundo espiritual sempre existiu. Agora ele está mais claro. É como se a gente... É igual essa luz linda aqui, ó. A gente está vendo mais. E por a gente estar vendo mais, a gente também vê as sombras mais. E aí eu quero falar uma frase pra gente finalizar. A sombra e a luz é que faz a beleza, por exemplo, de uma fotografia, é que faz a beleza de uma filmagem, é que faz a beleza da espiritualidade. Então, o que a gente não tá vendo é a mesma face daquilo que a gente precisa aprender para evoluir. Gente, o café tá acabando, mas a prosa continua. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Aqui nos comentários eu quero que você traga uma resposta para nós. Você pratica sua espiritualidade, sua religiosidade como um processo? Você vai buscando aprendizado dia a dia? Ou você só corre atrás quando tá com um aperto? Pedindo socorro. Conversa aqui com a gente. Traga histórias, traga medos, polêmicas. Eu adoro assuntos cabeludos. Traga pra gente fazer nos próximos episódios. Cheiro do